Hoje é dia de embate. De um lado, Tolkien, o pai da fantasia moderna e criador do Senhor dos Anéis. Do outro, Joseph Campbell, o avô de Star Wars e aquele que sintetizou todos os mitos numa única equação. Quer saber as principais diferenças entre os dois maiores mitólogos da nossa geração? Fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura! E se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta sobre o mito arturiano, mitologia grega, mitologia nórdica, histórias em quadrinhos, todos os locais que houver a melhor expressão do ser humano, que é o heroísmo, estaremos lá. No vídeo de hoje vamos falar sobre as principais diferenças nos estudos dos maiores mitólogos da nossa geração. Existiram muitos mitólogos na humanidade, mas é indiscutível que aqueles que mais influenciaram a nossa cultura atual foi Tolkien e Campbell. Se você acha que não, eu quero lembrar que Tolkien é o criador do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, de todas as histórias que envolvem Ar da Terra-média, e ele é considerado o pai da fantasia moderna, porque ele não só falou sobre isso, mas ele mostrou de forma prática como construir uma história que tem o peso de um mito. E por outro lado, nós temos Joseph Campbell, que influenciou a criação de Star Wars. Eu já falei isso lá no vídeo sobre George Lucas, mas Joseph Campbell estudou os mitos, tanto os ocidentais quanto orientais, para unificar todos eles numa única equação que representa a humanidade. Por isso, é indiscutível que o trabalho, o estudo desses dois mitólogos nos influenciam até os dias de hoje. Lembrando que eu já fiz um vídeo que sintetiza de uma forma humilde, é claro, a ideia principal desses dois autores. Já fiz um vídeo sobre Campbell e também já fiz um vídeo sobre Tolkien. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar as principais diferenças, porque elas existem, sobre o trabalho de ambos os autores. Todos os livros que eu utilizei para fazer a pesquisa eu vou deixar no link na descrição. Se você comprar por lá, você também já ajuda o canal, e vai incluir, é claro, os livros de Joseph Campbell, que são vários, falando sobre a estrutura dos mitos. Eu vou deixar aí principalmente As Máscaras de Deus, que é uma coleção de 4 livros sobre mitologia ocidental e oriental, e também O Herói de Mil Faces, aí, que é tão famoso nos dias atuais. E no caso de Tolkien, eu vou falar principalmente sobre os seus comentários na sua tradução de Beowulf, que é excepcional. O seu workshop sobre histórias de fadas, né, que está no livro hoje Árvore e Folha, que é uma reedição, isso aqui é uma edição antiga. As cartas que ele trocou com Lewis e também o seu livro de cartas, tá? Tá tudo aí na descrição, fácil de achar, para vocês verem aí da onde eu tirei todas as ideias que falam especialmente da estrutura dos mitos. Para começar, pessoal, quero falar do que unifica a visão de ambos os autores. Os dois trabalham a mitologia como uma arte consciente de dar significado à vida, da maneira que nós vemos nosso cotidiano, nossos problemas, a nós mesmos, nossa cultura, nosso povo, nossa identidade como um todo. E eu sei que na parte de estruturação dos mitos, o material de Joseph Campbell é muito, muito maior. Até porque Joseph Campbell estudou mitologias de culturas muito diferentes e bem mais longínquas. Ele foi até o Oriente. Enquanto Tolkien, ele faz parte aí de uma tradição da imaginação criativa, de uma estrutura mais europeia especificamente. Mesmo assim, o material de ambos tem muita coisa em comum, e até porque, apesar de falar de culturas diferentes, de maneiras diferentes de ver o mundo e a vida, estão falando do mesmo ser humano, ou melhor, da mesma constituição humana que constrói e que necessita dessa construção de narrativas que deem sentido para tudo. Eu já fiz um vídeo aqui também no canal sobre a parte mais em comum de ambos os autores, de vem aí como o ser humano que lê a história como protagonista da própria vida. Então já vai lá naquele vídeo lá sobre a solidão do herói, que é excepcional para entendermos o que há de mais em comum entre ambos os autores. Enquanto que hoje eu vou falar das diferenças. Se você acha que não tem diferença, eu devo dizer que tem sim. Vamos começar pelaquela que é mais falada por aí. A Jornada do Herói, a equação única de Joseph Campbell, que Tolkien, mesmo falando antes de Campbell, já criticava esse tipo de visão. Joseph Campbell falava que existe uma única equação, o monomito, o herói que se expressa em todas as faces, em todas as culturas, em todos os povos. Por estar falando da natureza e da constituição humana, é uma jornada pessoal que é igual para todos. Ou seja, a jornada do herói, que foi estruturada aí por um roteirista atual, baseado nos materiais de Joseph Campbell, seria uma equação única que unifica todas as histórias.
Todas as histórias de todos os povos, todos os mitos seguem essa estrutura. Já Tolkien fala que toda a história é única, é precisamente seguindo a sua língua, o seu povo, a sua cultura, e não poderíamos generalizar, porque é algo excepcional e único, e teremos que respeitar as histórias dessa maneira. E apesar de Tolkien falar isso, existem muitos críticos que dizem que ele fez exatamente a jornada da estrutura do herói, né, a estrutura da jornada do herói, na sua obra O Hobbit. Mas em defesa de Tolkien, quando ele falou sobre a necessidade de ver as histórias de forma única e precisamente excepcional, sem generalizar, foi muito tempo depois dele ter escrito O Hobbit. Ou seja, a sua forma de ver a estruturação dos mitos veio depois que ele escreveu O Hobbit. Aí sim ele se dedicou a criar uma estrutura mitológica muito mais precisa. E ele aplicou todo o seu conhecimento e sua maneira de ver os mitos na sua obra-prima, O Senhor dos Anéis. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários. O Senhor dos Anéis segue a estrutura da jornada do herói de Joseph Campbell? Deixa aí nos comentários, eu estou curioso para saber a sua opinião. De qualquer forma, já temos aí uma grande diferença. Joseph Campbell vê uma única história expressada em milhares de narrativas diferentes, enquanto Tolkien valoriza cada uma das histórias como algo excepcional e único. Outra grande diferença entre os dois autores é sobre o criador de mitos, aquele que é o artista que faz os mitos, que no caso de Joseph Campbell ele fala que é um novo xamã, o neo-xamã, enquanto que para Tolkien é um subcriador, tá? Então vamos lá. Para Tolkien, o criador de mitos é chamado de subcriador, ou seja, existe um criador e aquele que faz a história, que pode ser todos nós, isso já é uma grande diferença com o Campbell, ele é um subcriador. Ele é aquele que ecoa a criação de Deus. Tolkien diz que nós fazemos pela lei em que somos feitos, ou seja, existe aí um fundamento antropológico de transferência de potência. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, é de Deus que vem essa capacidade criadora. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo de Tolkien, mas para sintetizar aqui, se nós fomos feitos à imagem de Deus, não estamos nos referindo a algo físico, mas sim a nossa capacidade de criarmos como Deus. Então quando nós lemos, estudamos, ouvimos e até mesmo criamos histórias, estamos seguindo aí nossa capacidade imaginativa, que é um presente de Deus. Então qualquer um pode ser o criador de histórias, pode ser aquele que reorganiza o mundo e a criação de Deus. Existem muitos mais elementos para aprofundarmos, mas isso aqui é suficiente para entendermos a diferença principal com Campbell. No caso de Campbell, ele não fala tanto sobre o artista, mas quando ele fala sobre esse criador de mitos, ele fala que é um ser humano diferente. Não é qualquer um que pode criar histórias e mitos que conduzam uma civilização. É sim um xamã, que é aquele que vê no escuro, é aquele que vê além. E esse xamã, para a nossa próxima geração, para o próximo mito a ser construído, tem que ser alguém que não só vê além e vê no escuro, como também ele é livre das limitações de tribos, modas e de conceitos, porque ele vai criar um mito global, algo que englobe o mundo todo. E ele deve ser alguém, então, que vê além, que vê no escuro. E esse seria o novo criador de mitos, o novo xamã, o neo-xamã, como diz o Campbell. O trabalho desse neo-xamã seria algo muito difícil, porque ele teria que construir algo inovador que conduza à nova civilização e ao mesmo tempo resgatar a mais pura tradição da natureza humana, porque o ser humano ainda seria o mesmo. Ou seja, o neo-xamã é aquele que tem a capacidade de transcender literalmente o significado do mito como condutor moral, social e espiritual de uma nova civilização. Por isso que não podemos chamar qualquer coisa de mito. Agora eu vou para uma das maiores diferenças entre os dois, que eu vejo poucas pessoas falando, apesar de ser gritante. Ambos, tanto Tolkien quanto Campbell, eram católicos, só que o catolicismo influenciou muito mais Tolkien. Inclusive, também influenciou Campbell, mas no outro sentido. Olha só. Para Tolkien, a história de Cristo era história real, não era um mito. E todas as outras histórias eram cópias da criação de Deus, que é a história de Cristo. Então, nós, subcriadores, poderíamos criar histórias baseadas na história real de Cristo. Isso envolve a catástrofe e eucatástrofe que ele fala, envolve vários outros elementos, tudo baseado na história de Cristo, que é a história real.
É a única história que não é mito. O resto seria então mito, mesmo que viesse antes. Era uma forma da humanidade buscar a história real antes mesmo dela surgir. Enquanto que para Campbell ele vê o mito judaico, ele vê o que ele chama de mito judaico-cristão, a história de Cristo, etc., como algo que, inclusive, atrapalha a visão que a humanidade tem sobre os mitos, precisamente por essa postura de Tolkien, que considera a história de Cristo a única real. Já Campbell vai por um caminho contrário. Mesmo sendo católico, ele critica a mitologia, a história da religião judaico-cristã, falando que ela inclusive atrapalha a visão que a humanidade tem sobre os mitos, justamente pela postura que apresenta Tolkien, falando que essa seria a história única e real, e todas as outras histórias seriam cópias. Enquanto que para Campbell, obviamente, como ele vê todas as histórias como uma única história, todas são reais e todas contam a mesma história em momentos diferentes da humanidade. Logo, Campbell via a história de Cristo também como um mito. E eu entendo que a visão de Tolkien não é tão limitada, na verdade não é nem um pouco limitada. Apesar dele falar que a história de Cristo é a única real, ele vê as histórias todas como uma expressão da realidade também, tá? E eu não estou falando só sobre algo figurado. Ele, por exemplo, ele fala que os autores que criticavam a história de Beowulf, que não podia ser nada histórico e tudo mais, ele fala, não, isso é histórico sim. Isso é histórico porque a obra, o mito, deve ser visto como uma obra de arte que expressa a visão cultural sobre o herói da época, sobre os personagens, as pessoas e inclusive a forma de pensar da época em que a história foi feita. Então a visão de Tolkien não é limitada, porém ele fala que a história de Cristo é real e todas as outras, mesmo que a história dos outros mitos viesse antes da história de Cristo, era uma forma da humanidade ver algo que Deus ainda estaria para nos mostrar na época de Cristo. E como eu falei para Campbell, a história de Cristo é só mais uma história que faz parte da mesma sequência, da mesma equação da jornada do herói. Ele caminhou para uma outra vertente oriental que fala sobre uma filosofia esotérica e inclusive se fosse para o Ocidente é baseado na psicologia analítica do Jung, que fala sobre elementos da própria percepção humana e essa construção de histórias, e a própria religião era uma necessidade da psique humana. Então as histórias talvez aí fossem mais elementos para condução moral do povo e mesmo espiritual, do que como propriamente a realidade, a história ali escrita de uma forma literal. E, inclusive, Joseph Campbell faz uma crítica dura à história judaico-cristã, chamando até de antimito mais do que mito, justamente por ter criado essa postura de excluir todos os outros mitos e todas as outras visões que a humanidade apresenta em diversas culturas diferentes. E eu quero deixar bem claro que apesar de Joseph Campbell falar que a história judaico-cristã é o antimito e que exclui todos os outros mitos e que limita a humanidade, não é o caso de Tolkien, tá? Apesar de Joseph Campbell falar isso, não é o que acontece com Tolkien. E apesar do Tolkien considerar a história de Cristo como uma história real e as outras cópias, ele ainda fala que são cópias reais e elas então se introduzem sim a constituição humana e a história do próprio Cristo, da humanidade buscando a sua própria redenção. Então, apesar de Joseph Campbell falar que limita a visão dos outros mitos, não limitou a de Tolkien, tá? Queria deixar isso claro, porque senão a gente vai falar que pelo fato de Tolkien ser cristão, ele excluiu os outros mitos, e não é essa a realidade. Outra grande diferença entre os dois autores é a visão sobre a tecnologia. Para Tolkien, a tecnologia é algo vilanesco, que com certeza iria sucumbir à humanidade, iria sugar a natureza humana. Inclusive nas suas histórias, quem apresenta a tecnologia são os vilões, né? São os inimigos. Enquanto que as coisas mais relacionadas à natureza, a magia, como uma coisa mais geral, não feitiçaria, mas a magia, como uma expressão da divindade, isso sim era apresentado pelas pessoas boas. E Joseph Campbell, apesar de ter dito que existe sim a possibilidade da tecnologia sugar a natureza humana, sugar a constituição humana, ele fala que isso é mais um problema do ser humano que não luta, que não desenvolve a sua vontade para usar a tecnologia para o bem, do que da própria tecnologia ser o grande problema. Ele inclusive fala que a próxima mitologia a ser construída vai envolver muito a tecnologia, e a tecnologia será fundamental para a nova geração. E devo dizer que com certeza a próxima mitologia que surgir, se não tiver tecnologia, ninguém vai dar muita bola. Inclusive, isso foi uma das coisas que pensou George Lucas
para fazer Star Wars. Falando em Star Wars, que é uma história considerada aí uma fantasia, e Tolkien, sendo o pai da fantasia, o mais próximo da fantasia está a visão de Campbell, porque ele fala que não importa como a história se apresenta, não importa como ela caminha, se ela segue leis da física, se ela não segue as leis, não tem problema, porque as suas histórias estão muito mais baseadas em sonhos, em jornadas de construção interior, que não são limitadas pelo mundo, não são limitadas pelas leis da natureza, não são limitadas pelas leis da física e etc. Porque são histórias que falam de uma jornada de reconstrução e de construção interior. Como eu falei, a visão de Campbell está baseada principalmente na psicologia analítica, na psicologia junguiana, e fala então precisamente de uma jornada interna. Então, nesse caso, as leis da física, as leis de fora, não limitam essa história. Ela pode transpassar essas leis. E isso seria então uma fantasia. Por outro lado, o pai da fantasia moderna, J.R.R. Tolkien, ele fala o contrário. A história deve ser racionalizada, deve ser o mais parecida possível, seguindo as leis, seguindo tudo o que é apresentado na criação de Deus, justamente porque ela deve ser uma subcriação limitada por essas leis para que seja verossímil. Se você quiser acreditar que essas histórias aconteceram, se você quiser acreditar que essa história foi real, para considerar contextos históricos, sociais, condutas morais e assim por diante, ela tem sim que seguir uma racionalidade. Então, Tolkien tem como base, principalmente na construção das histórias, a racionalidade, para que ela seja verossímil, para que as pessoas acreditem nessa história, enquanto que Campbell fala de uma jornada interior que não segue as leis, não é limitada, pelo menos, pelas leis, então segue o mundo dos sonhos. Lembrando, é claro, que Campbell segue a psicologia junguiana. E nesse caso, seguindo a psicologia junguiana e seguindo vários elementos gerais da psicologia, o Joseph Campbell fala que as histórias são fundamentais para nós encontrarmos a nós mesmos, reconstruirmos nossa natureza, entendermos qual é o nosso papel na vida, no mundo, qual é a nossa contribuição com a nossa sociedade, com a nossa tribo, com o nosso povo e também com a própria natureza, coisas que são fundamentais, por exemplo, na construção da história de Star Wars original, que o George Lucas pensou nesses elementos, que ele falou que ele poderia contribuir, deixando isso mais claro para a próxima geração, enquanto que Tolkien fala de um escape, de uma construção de um mundo, mas não é de escape de fuga, de fugir da realidade, ao contrário, da construção da realidade que a nossa mente é capaz de fazer para construirmos nosso próprio mundo e então sermos subcriadores, que é um grande poder que todo ser humano tem. Não precisa ser xamã para você fazer um mito, para fazer uma história. Todo ser humano é capaz de fazer isso. É claro que Campbell não está dizendo que ninguém é capaz de criar uma história, mas criar um mito capaz de conduzir uma civilização é só alguém que vê no escuro, como diz Campbell. Enquanto que para Tolkien, qualquer um é capaz, porque todos temos essa potência divina dentro de nós. Então podemos sintetizar que a visão de Tolkien fala sobre uma ressurreição, fala sobre uma construção de um mundo que podemos escapar para ele, mas não escapar da realidade, porque esse mundo não deixaria de ser realidade. Porque nós fazemos na lei que somos feitos. Então, nossa expressão, nossa conexão com Deus, nossa conexão com a espiritualidade, com a natureza se dá justamente na construção de histórias. E você não precisa escrever uma história para ser esse subcriador. Quando você escuta a história e imagina ela na sua mente, você já está subcriando. E esse mundo é um mundo particular seu, do qual você pode sempre ir lá. Então, quanto mais detalhes você construir na sua mente, quanto mais minúcias, a gente vê em Senhor dos Anéis, né, que tem minúcias pra caramba, mais real esse mundo é. E quanto mais real, mais próximo a gente chega de subcriar como Deus criou. Enquanto Campbell fala que os mitos é um manual de como o ser humano é e sempre será. Então essas histórias, que na verdade é uma única história, seguem uma equação para nós compreendermos nós mesmos e irmos numa jornada interior para reconstruirmos e construirmos e descobrirmos elementos novos, para sabermos quem somos, o que podemos contribuir com nossa tribo, com a nossa vida, com a natureza e aí então encontrar a nossa felicidade, que é o que ele chama. Por isso os mitos são essenciais para conhecermos a nós mesmos. E sendo assim, não é qualquer um que pode fazer um mito, claro, capaz de conduzir, de orientar uma civilização inteira.
Então, para sintetizarmos mais ainda, podemos falar que a ideia central de Tolkien é de ressurreição e conexão com Deus, enquanto que para Campbell fala de uma jornada interior de ligação com o universo, com a tribo, com tudo e principalmente com aquele mistério que vai além e dentro de nós mesmos, que eu posso traduzir como conexão com Deus. Por que não? Porque, afinal de contas, eu diria que essas diferenças só fazem parte de um contexto diferente em que ambos viveram. Um lutou na Primeira Guerra Mundial e viu a sombra da Segunda chegando, enquanto que o outro viu um mundo se reconstruindo após a Segunda Guerra Mundial. Então são contextos diferentes, que falassem de formas diferentes, mas da mesma coisa. Porque ambos falam que o mito nasce do desejo e da necessidade humana de construção, superação, redenção, ressurreição e ligação com a eternidade e com Deus. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma síntese das principais diferenças que eu encontrei entre J.R.R. Tolkien e Joseph Campbell. Se tiver mais diferenças que vocês encontrarem, deixem aí nos comentários, que eu vou adorar ver e responder. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, que isso ajuda bastante, motiva bastante gente que trabalha aqui no YouTube, que dá um trabalhão fazer esses vídeos. E também deixa um valeu, que ajuda ainda mais o canal, motiva também bastante. Eu gostaria de agradecer muito vocês que ficaram até aqui, até o final do vídeo. E eu gosto sempre de lembrar uma frase que me marcou muito de Joseph Campbell, lá no último capítulo do livro Herói de Mil Faces, onde ele diz que o herói nasce no desespero do silêncio daquele que aceita e inicia a sua aventura. Então, quando aceitarmos nossas provas, nossas aventuras, estamos aí nascendo o herói. Porque ser herói é uma escolha.